Vamos evoluir um pouco nisso? Repare só, quando eu falo agora para vocês, né, de que a liderança tem esses elementos, olha só que bacana. Vocês estão vendo aí, a liderança funciona assim, ó, tá vendo esse ciclo em volta, chamado aí, que eu estou dizendo, delimitadores da sociedade? A sociedade exerce sobre nós uma pressão social. E nós respondemos a essa pressão social. Você está vendo que essas duas setinhas aí, elas estão proporcionalmente, elas são iguais em sentidos diferentes. Ou seja, a sociedade me pressiona, eu, observador, a sociedade me pressiona e eu respondo. Esse processo é chamado de processo normal. Então, o que é um comportamento normal? É aquele comportamento que decorre de uma relação de pressão e resposta do observador. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, baseado nesse modelo, que é bem curiosa. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui agora estão vestindo calça jeans, ou alguma coisa jeans. Eu acho que a maioria da gente está vestindo calça jeans. Olha na sua sala de aula, a maioria das pessoas, a não ser que sejam crianças muito pequenas, mas de adolescente para cima, está todo mundo usando calça jeans. Potencialmente é o maior índice de utilização de um elemento do vestuário na história. A pergunta é, por que você usa calça jeans? Você vai me dar uma resposta, dizer, não, eu uso calça jeans porque é mais confortável, é mais prático, é mais isso, é mais aquilo, tudo bem. O fato é que você nunca pensou. O fato é que você nunca pensou. O fato é que você usa calça jeans porque todo mundo usa calça jeans e você nunca pensou sobre isso. Esse é um exemplo simples de o tanto que nós somos normais, ou seja, há uma certa pressão e eu respondo a essa pressão. Né? Por que as pessoas agora, não, eu não estou namorando, eu estou ficando. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca fiquei na minha vida porque isso não era típico da minha idade, nem das variáveis de situação na qual eu vivia. De repente as pessoas começaram a ficar e ninguém parou para pensar, por que eu fico? Por que eu não namoro? Por que eu fico? É porque você está respondendo a um comportamento normal. Ou seja, a sociedade começou a fazer uma determinada coisa e você atendeu a essa demanda social. Por isso, o comportamento normal, ele responde por 70% da população. Eu vou ser um pouco crítico aqui agora, no sentido de dividir o mundo no meio, né? Por quê? Porque a minha pesquisa está voltada para o mundo ocidental. No mundo oriental não tenho a menor ideia de como é que isso funciona. Mas no mundo ocidental, das pessoas que respondem à minha pesquisa, e depois eu posso deixar o endereço dela para vocês participarem disso, eu diria para vocês o seguinte, 70% das pessoas são normais. Ou seja, essas pessoas nunca refletiram sobre nada na vida. E do ponto de vista educacional, da mesma forma. Essas pessoas entram na escola, fazem o ensino fundamental, fazem o segundo grau, entram na universidade, e nunca pararam para pensar por quê. E ninguém nunca parou para dizer por quê. Ou seja, a gente parte do pressuposto de que é isso, você tem que ir para a escola, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, se formar, entrar no mercado de trabalho, e ninguém nunca parou para pensar, será que é isso mesmo? Tem outras alternativas? É claro que tem gente pensando nisso, mas 70% da população não pensa nisso. Ela segue o fluxo. Então, repare só, recentemente eu participei de uma feira de profissões, e foi interessante porque tinha uma palestra, né? Eu fui convidado para fazer uma palestra na feira de profissões, mas no pátio da escola tinham mais ou menos uns 15 quiosques e cada quiosque voltado para uma profissão. E aí eu passei, né, para conhecer a feira e estava lá o quiosque da medicina, o quiosque da engenharia, o quiosque da advocacia, o quiosque da computação, o quiosque da tecnologia, o quiosque disso, o quiosque daquilo. Cara, mas eu não vi
nenhum quiosque de artes. Eu não vi nenhum quiosque de atividades profissionais não, abre aspas, tradicionais. E aí eu perguntei para a professora, falei, me conte a coisa, cadê o quiosque aqui que fala das artes, pintura, literatura, escultura? Onde é que está isso? E aí uma pessoa que estava do nosso lado, que era mãe de um aluno, ela virou-se para mim rindo, disse assim, professor, porque essas profissões aqui a gente sabe que dá dinheiro. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu imagino o seguinte, né? Imagine você ser pai do Picasso na adolescência. Ou do Gaudí, ou pai do Mozart, ou pai do Freud. Aonde eu disse pai, escute-se também mãe. Né? Não deve ser fácil, não deve ter sido fácil ser pai e mãe de Freud, Picasso, Mozart, Gaudí, né? Matisse, etc. Beethoven. Já pensou o pai do Picasso? Né? Menino, para de mexer com esse negócio aí, vai fazer um concurso para ser funcionário público. Nada contra, obviamente, mas a pessoa precisa entender que esta é uma opção que a conduz na vida para o futuro. E aí vem o outro lado da pesquisa. O que eu conheço de gente com bom salário, que detesta o que faz e que está adoecendo, porque pode até ter um bom salário, mas não consegue viver a alegria da vida, o contentamento da vida, porque o que ela faz não faz o menor sentido para ela. E aí o cara fica contando os dias para ter um final de semana, fica contando os meses para ter alguns momentos de férias, fica contando os anos para se aposentar. E eu tenho dito para muitos dos meus clientes que eu atendo, por exemplo, com essa questão de preparação para a aposentadoria, e eu fico perguntando para o cara, eu falei, me conte uma coisa, você vai se aposentar, 35 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, o que foi a sua vida? Diz, cara, olha, foi difícil, né? Porque eu passei 40 anos da minha vida fazendo o que não gosto. É claro que havia uma certa relação de resposta a isso, porque eu era sustentado por esse processo. Então, veja, isso aí é o chamado comportamento normal. Agora, olha só, no próximo slide, você tem aí, que você está vendo que a resposta do observador é menor do que a pressão social. É aquele cara que não só não questiona, como vive da expectativa do passado. Ah, no meu tempo é que era bom. No meu tempo é que a gente jogava finca, no meu tempo é que a gente brincava de bola na rua, no meu tempo é que... Hoje os meninos vivem diante do seu videogame, vivem diante da tela. Meu amigo, a gente tem que achar uma resposta criativa e inovadora para isso, porque isso veio para ficar. E eu posso lhe dizer o seguinte, jogar bola na rua já não é mais uma realidade dos grandes centros urbanos. Portanto, não viva no passado e nem eduque as pessoas para achar que o bom era na sua época. O bom é hoje, é agora. E eu preciso ser criativo. Senão, você vai desenvolver esse comportamento que está aí na tela, chamado comportamento alienado. E isso representa 20% da população. Então você tem 70% da população normal, 20% da população alienada. E eu vou te mostrar o próximo slide, né? Olha só, o próximo slide mostra agora que a resposta do observador ultrapassou a margem da pressão social, que é essa bolinha azul que você tem aí. E essa ultrapassagem da margem do limite social é que me traz agora o chamado comportamento marginal, que é o comportamento do líder. O líder vai ser aquele cara que está preparando as pessoas não para fazer o que todo mundo faz, não para fazer bem feito apenas o que todo mundo faz, mas para fazer o que ninguém faz. Por isso é chamado de comportamento marginal, porque ele vai além da margem, ele ultrapassa o limite. Isso é um comportamento marginal.
Então, olha que coisa bacana. O comportamento marginal é o comportamento por excelência do líder. O que o líder faz? O líder prepara pessoas para irem além da convenção social. O líder prepara as pessoas para o futuro. Mas que futuro? Não sei, porque ele não existe. E o futuro é resultado das nossas escolhas. E o futuro é resultado das nossas escolhas. Então veja, se eu disse para vocês que 70% é comportamento normal, 20% é comportamento alienado, 10% é o comportamento marginal. Portanto, a probabilidade de nós termos líderes hoje inteligentes, estabelecendo uma relação de inteligência na liderança, estabelece-se um percentual de 10%, ou seja, de cada 100 pessoas, você terá 10 com essa tendência natural. O que a gente espera de professores, de formadores de opinião? A gente espera ampliar esse universo para que as pessoas estabeleçam seus padrões de relação de forma mais intensa. Vamos em frente. Olha só, para isso, quais são as 4 bases de uma liderança inteligente? Estímulo à participação intensa. Então participe, estimule a participação. Participe, estimule a participação. Comunicação intensa. Comunique. Não é aquela questão de eu não estou preparado. Você está preparado, comunique. Ah, mas e se eu errar? A gente corrige e continua comunicando. Então, participação intensa, comunicação intensa, respeito mútuo. Ou seja, nós somos diferentes. E educar é preservar a diferença e exponencializar a nossa relação com o mundo, criando o futuro que a gente deseja. Mas para isso precisa haver respeito. Respeitar a diferença, fazendo com que a diferença seja uma possibilidade e não uma ameaça. Então, se eu participo intensamente, comunico intensamente, respeito a diferença como sendo uma possibilidade, eu entro no volume da criatividade intensa. Ou seja, gente, a criatividade é resultado desses 3 elementos. Você só é criativo quando você participa, comunica e respeita, ou quando você sente que a sua participação é acolhida, a sua comunicação é reconhecida e as pessoas te respeitam. Aí você abre um espaço para a criatividade. Olha que coisa linda. Esses requerimentos é que fazem com que a liderança inteligente seja transgressora. Não a transgressão no sentido pejorativo, mas a transgressão no sentido de perguntar por que não? Por que não? Se Deus quisesse que os homens voassem, teria lhes dado asas. Aí de repente um cara coça a cabeça e diz assim, peraí, por que não? E dessa inquietação surge o avião. Se Deus quisesse que o homem vivesse debaixo d'água, ele teria dotado de guelras. E aí um cara para e pensa e diz assim, peraí, por que não? E aí, de repente, você inventa o escafandro, inventa os submersíveis, etc. Vocês percebem que se a gente fosse 100% obediente, nós estávamos nas cavernas até hoje. Tudo que a gente tem conseguido foram de pessoas que desobedeceram. E começaram a pensar, por que não? E nessa brincadeira de pensar por que não, essas pessoas começaram a criar. E essas criações começaram a mudar o mundo. Vou mostrar para vocês, a gente vai ter mais tempo de falar disso depois, então repare que eu vou sintetizar isso. Quando aquilo que as distinções do observador, aquilo que você tem, diante de um fato novo, atende às expectativas do grupo, isso vai ser um comportamento de líder. Então, líder é aquele cara que tem competências que, diante de fatos novos, superam as expectativas do grupo. Esse é o líder. Mas quem é o liderado? Liderado é aquele cara cujas expectativas dele
diante dos fatos novos, não é capaz de atender às demandas do grupo, portanto ele vai seguir alguém. É o caso que eu contei para vocês do cara do Perdidos na Floresta. O cara que levantou a mão e diz, olha, eu sei sair, ele tinha as distinções. Eu sei sair. Qual era o fato novo? Estamos perdidos. Qual era a expectativa do grupo? Sair da floresta. E aí ele é seguido como um líder. Agora, se você está perdido na floresta, fato novo, estou perdido, expectativas do grupo, sair, e você não tem a menor ideia de como é que isso vai acontecer, você vai ser liderado por alguém. Ok, para a gente poder entender isso agora, olha só o que vai acontecer. Esse é o método chamado método das tríades. Esse é o método da inteligência, da liderança inteligente. Ou seja, no primeiro triângulo aí dentro, você tem identidade. Primeira coisa, eu preciso que as pessoas comecem a refletir sobre quem elas são. Esse é o primeiro ponto. No nosso trabalho lá na empresa, tanto do ponto de vista educacional quanto de consultoria, a gente usa esse método. Ou seja, primeira coisa, é uma grande conversa sobre a sua identidade e o seu propósito. Quem é você? Porque se você sabe quem é você, a gente vai para o segundo elemento. O que é que você faz? E se você sabe quem é você e sabe o que você faz, você consegue estabelecer suas relações. Então fechamos a primeira tríade. Eu sei quem sou, sei o que tenho que fazer e estabeleço a partir daí as minhas relações. Mas nesse projeto, nessa triângulo de fora, você tem projeto. O que é projeto? Projeto é aquilo que a minha identidade requer. Então, o meu projeto tem que estar conectado com a minha identidade. Se o meu projeto se conecta com a minha identidade, ele libera uma energia que vocês conhecem com o nome de motivação. O que é motivação? Motivação é a energia liberada de um projeto que encontra uma identidade. E eu vou dar um exemplo simples para você. Identidade, eu sou leão. Qual é o meu projeto? Ser vegano. Meu amigo, isso não vai acontecer. Você pode até ensinar para o leão as virtudes da salada, mas ele vai olhar para aquilo e dizer, olha, não dá para encarar. Porque o projeto de ser vegano não tem nada a ver com a identidade do leão. Mas se você chegar para o leão e dizer, leão, olha, eu vou lhe dar algumas técnicas de caça que vai facilitar o seu trabalho. Aí eu conectei. E aí o leão topa. O leão topa aprender. E eu fico pensando quantos dos nossos alunos são desafiados a aprender coisas que nunca se perguntou para ele qual o projeto de vida dele, o que ele espera da vida, ou quais são os sonhos dele. Então, quando a minha identidade se conecta com o meu projeto, libera uma energia. Essa energia vai ser usada para as competências técnicas instaladas. Aí eu olho para o meu projeto, que está conectado com a minha identidade, e eu pergunto assim, tenho competências para isso? Não. Aí eu vou aprender. Olha que coisa legal. Eu nunca vi alguém desmotivado quando o seu projeto se conectou com a sua identidade. Veja, eu estou falando desmotivado, nunca vi. Eu já vi pessoas cansadas, eu já vi pessoas se esforçando, mas pessoas que vão dizer assim, não, eu vou desistir. Não vai, porque o leão não desiste, porque ele precisa desse projeto para poder continuar sobrevivendo. Isso é intrínseco à sua natureza. Então veja, a competência técnica instalada é o conjunto de distinções que eu aprendo para poder gerar, gerir e produzir o meu projeto que está conectado com a minha identidade. Mas se eu tenho agora a competência técnica instalada, qual é o próximo passo? É fazer com que isso seja sustentável. Qual é o nome disso? Governabilidade. Então agora eu posso chegar para uma criança e dizer assim, papai, eu quero ser pintor, eu quero ser artista plástico. Legal, meu filho. Vamos agora compreender quais são as competências técnicas que você precisa ter diante desse seu projeto, para que isso agora seja sustentável, ou seja, para que você consiga ter uma vida digna, para que você consiga trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter a sua vida.
Você vai ter isso porque você é competente. E você é competente porque você aprendeu as competências técnicas que lhes foram instaladas a partir daquele projeto que está conectado com a sua identidade. E aí, dentro do princípio da governabilidade, o sistema se auto-mantém, se auto-equilibra e se autogestiona. Esse é o modelo da inteligência, da liderança inteligente. Esse é o momento que precisa ser entendido para a gente poder revolucionar nossas relações educativas num mundo que é absolutamente diferente do mundo de 50 anos atrás. 50 anos? 20 anos atrás. Se você parar para pensar quantas coisas aconteceram nesses últimos 20 anos, para as quais nós não estávamos preparados, inclusive por causa da pandemia, que em 15 dias, em um mês, a gente teve que aprender EAD, home office, fronteiras fechadas, máscara, isolamento social. A gente teve que aprender essas coisas todas em 30 dias. E às vezes a gente falava, né, no início de 2020, eu falava em várias conferências e dizia, gente, está chegando aí o home office, está chegando aí o EAD, está chegando aí o teletrabalho. Homero, isso vai acontecer daqui 20 anos. Aconteceu em um mês, depois que foi decretada a pandemia. E o quanto que nós aprendemos com isso. A pergunta que eu tenho me feito agora é o que é que nós não estamos escutando do mundo que estamos vivendo? O que é que a gente não está escutando do mundo que a gente está vivendo? Porque se nós não escutarmos, nós não saberemos cuidar das variáveis de situação. Nós deixaremos de inspirar os nossos seguidores, sejam eles nossos alunos, quem quer que seja. Nós deixaremos de ser líderes. E a nossa liderança vai se converter numa ação de gestão, pode ser até bem-sucedida, mas nunca inspiradora ao ponto do que nós precisamos hoje. Porque a liderança inteligente não está aqui para ensinar as pessoas a fazerem melhor o que elas já fazem, mas está aqui para ensinar as pessoas a fazerem o que elas não fazem. Porque no futuro, as novas competências estarão sendo instaladas, porque as competências do passado não vão dar conta do futuro se não tivermos novas competências. Eu quero deixar isso com você para sua reflexão, nós vamos voltar a falar disso em algum outro momento nessa nossa conferência. E eu estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre isso. Eu não tenho resposta para tudo, obviamente, mas eu tenho muitas perguntas que eu queria compartilhar com vocês. Ok? Gente, olha, muito obrigado por tudo que a gente está conversando aqui e eu fico feliz por poder participar desse momento com vocês. Agradeço a generosidade de vocês e estou à disposição para a gente continuar pensando, refletindo para a construção de um mundo legal no futuro que começa agora. Um beijo para você, só para registrar. Eu sou Homero Reis, me siga, @homero.reis no Instagram. O meu site é www.homeroreis.com. E vai nas mídias, Homero Reis tem muita coisa lá para a gente poder compartilhar e, enfim, eu vou te pedir, se você gostou, compartilhe esse vídeo, fale para os seus colegas, me acesse, porque o meu projeto é continuar trabalhando com educação enquanto eu puder. Beijo para você, obrigado, tchau!